Muito bem, meus velhos, chegamos então à nossa última dica para você definitivamente mandar bem nesse Enem. O tema de hoje é Revolução Científica do século XVII, tema clássico. Eu e vocês sabemos que na modernidade o que nos importa não é mais o estudo do ser, deixa isso para os gregos e para os romanos. Agora o que nos importa é o estudo do conhecer, isto é, como eu e vocês somos homo faber, somos animais que fabricamos conhecimento. Aqui vocês têm então duas escolas científicas, o racionalismo e o empirismo. Rapidamente as distinções entre elas. Se eu e você somos racionalistas, de certo modo somos neoplatônicos. Acreditamos que existem formas eternas, números, formas geométricas, ferramentas que nos são inatas e que nós utilizamos para compreender o mundo, para metrificar a natureza, para entender o funcionamento e a lógica do mundo natural. Certo, Isaac Newton? Muito bem. Dessa maneira, para um bom racionalista, nós fabricamos conhecimento de maneira dedutiva, através do uso do cogito, da dúvida, da razão. Agora, se nós vamos dar um pulo numa escola britânica chamada empirismo, nós temos que nos lembrar de Locke e David Hume. Esses caras vão dizer para nós que não há metafísica, ou seja, a nossa mente nasce, entre aspas, vazia, tal como uma folha em branco. Portanto, são as sensações, são as impressões que são organizadas à medida que nós experienciamos o mundo, e essas, então, sensações e impressões são transformadas em abstrações. Combinado? Dessa maneira, nós fabricamos conhecimento de maneira indutiva, a partir do mundo real, a partir do contato com a empiria, que é matéria, é mundo físico. Feitas essas distinções, uma vez que você tem esse repertório, você vai chegar num sujeito chamado Kant, o grande nome do iluminismo. É Kant com seu criticismo que então vai superar essas dicotomias, essas distinções entre racionalistas e empiristas, neoplatônicos e neoaristotélicos. De que maneira? Claro, isso é uma revisão, grosso modo. Em Kant, nós temos algumas categorias que são inatas. Essas categorias a priori são como as coordenadas que nós utilizamos para verificar o mundo. Portanto, a ideia de volume, a ideia de dimensão, a ideia de tempo, a ideia de espaço. Faz um seguinte raciocínio. Todas as suas aulas, penso eu, têm ou 45 ou então 50 minutos, de todos os professores, certo? Agora guarda esse raciocínio, porque algumas aulas passam mais rápidas do que outras. E você vai entender que essas aulas que passam mais rápidas são aquelas ou mais divertidas, ou aulas com as quais você tem mais afinidade, você de fato se envolve com o professor, ou então com a professora, ou então com os temas em questão. Aí você vai dizer que essa aula é uma aula legal, que é uma aula agradável, que é uma aula do K. Acontece que a tal da agradabilidade não está na aula em si, é uma relação tua com a aula. Perceber um raciocínio kantiano, onde isso nos leva? Ideias como conforto, agradável e beleza são relações nossas com o mundo, portanto não são categorias a priori, são categorias a posteriori. Elas são justamente resultado das nossas dimensões, digamos, inatas, abstratas, com o mundo material. Perfeito? Portanto, em Kant, nós vamos superar as distinções entre racionalistas e empiristas, com o criticismo. E esse criticismo de Kant vai afirmar que nós temos categorias a priori e categorias a posteriori, que são atributos, adjetivos, qualidades que nós atribuímos, damos ao mundo. Tudo bem? Sendo assim, chegamos ao fim então de 12 dicas bastante rápidas para você revisar a matéria para o seu Enem, tá certo? Esperamos que vocês mandem bem nesse Enem, mantenham a frieza, a técnica e se lembrem que Enem, enfim, 180 questões, é um suor, tá certo? Portanto, você vai ter que ter equilíbrio, temperança, aquilo que um bom grego chamava de sofrosine. Percebe? Para você, então, mandar bem nessa prova. Você vai começar a chamar essas questões de humanas, cada uma pelo seu nome. E você vai ver que você vai ter ali uma história da filosofia. No mais, deixamos vocês com o poeta Walter Franco, que vai dizer para você: basta manter a mente aberta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Sucesso a todos vocês. Beijos e abraços. Tchau.